Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao Hipóteses. Eu sou Márcio e hoje trago mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras com o tema: após receber a Cristo, eu ainda posso ser punido por Deus pelos meus pecados cometidos antes de ser cristão? Eu espero que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Pai e o Espírito Santo, Ele possa estar presente nessa obra e que nós possamos ter as nossas vidas iluminadas pela graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem comigo aqui no Hipóteses. Antes de adentrarmos nas Sagradas Escrituras, precisamos ter noção de que nós somos punidos de acordo com a lei de Deus, de acordo com a lei de Moisés, de acordo com a lei dos homens e também de acordo com a obra de Cristo. Nós estaremos esclarecendo essas questões a partir de agora. Primeiro, de acordo com a lei de Moisés e os 10 mandamentos, vejamos o que a Bíblia fala. No livro de Êxodo, capítulo 20, estão escritos os 10 mandamentos da lei de Deus. Entre eles estão: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor teu Deus não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Deus, ele deixa claro aqui que quem desobedecer essa ordenança divina será punido. Temos também o mandamento que diz: não matarás e não adulterarás. Esses mandamentos também fica claro que devem ser obedecidos. Fica subentendido então que se alguém transgredir esse mandamento, acarretará em graves ou severas punições. Mas e a lei de Moisés? A lei de Moisés ela é composta pelos 10 mandamentos da lei de Deus, além de outros mandamentos que estão escritos na Torá, ao todo 613. Esses mandamentos eles servem para fins didáticos, códigos mosaicos para leis morais, leis civis e para as leis religiosas. Em Deuteronômio capítulo 19, versículo 21 está escrito: não tenham pena da falsa testemunha. A regra é esta: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Fica evidente aqui que a punição será aplicada e não importa se ela é literal ou não. O culpado será responsabilizado por suas ações. Mas e a lei dos homens e suas punições? O Código Penal brasileiro, decreto de lei, ele prevê aproximadamente 300 crimes. Existem os homicídios, lesões corporais, roubo, furto, estupro, assédio sexual, falsidade ideológica, falsificação de documentos, peculato e corrupção, entre outros crimes. A nova lei número 4.208 de 2001, ou a nova lei de prisões. Prisão penal, ela advém de uma sentença condenatória transitada em julgado. Quando não é mais opinível e a ela não cabe nenhum tipo de recurso, temos a perspectiva de uma prisão como forma de retribuição social pelo mal causado pela transgressão da lei. Então, aquele que transgredir as leis dos homens será punido, não importa quanto tempo demore para que isso aconteça. É certo que a punição chegará. Mas e a obra de Cristo? Como será que as coisas funcionam? O apóstolo Paulo, ele escreveu em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, o seguinte: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus! Através de Jesus, nós não somos punidos. Por quê? Porque o próprio Cristo já recebeu a punição em nosso lugar. Mas esse versículo que encontra-se no livro de Isaías, capítulo 53 e o versículo 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Jesus, ele acertou as contas por todos os pecados da humanidade e ele já sofreu a punição por esses pecados, desde o primeiro pecado cometido no Éden até aquele pecado que ainda será cometido por mim e por você. Assim, as punições por esses pecados eles já foram lançados sobre Cristo
Mas como? Quando nós o recebemos como o nosso Salvador. Então, esse pecado que deveria receber a punição e que, se nós fôssemos para uma cruz, nós só seríamos punidos e não seríamos salvos, porque só Deus ele pode pagar pelo preço dessa transgressão. Então, Jesus, ele transfere a culpa dos nossos pecados para ele e ele já pagou a conta lá na cruz. Isso é incrível, maravilhoso. Qual é a hipótese para o vídeo de hoje? Observe o seguinte raciocínio. Se nós, após sermos aceitos como filhos de Deus, ainda formos punidos pelos pecados do velho homem, então a obra de Jesus Cristo, o sacrifício dele, não serviu para pagar por nossas ofensas. E se fosse assim, ainda teríamos algo pior para nos preocuparmos, porque como iríamos pagar por algo a qual nunca teríamos recurso suficiente? Só a pessoa de Deus em Jesus Cristo foi capaz de prover algo tão maravilhoso que foi quitar a nossa dívida. É verdade que nós somos julgados por nossas ações. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. E somos punidos por nossos pecados diante de Deus. No entanto, observem o que esses versículos irão nos mostrar a seguir e que você pode não ser punido por Deus pelos seus pecados cometidos no passado. Observem agora essas 3 palavras proféticas descritas no livro de Isaías. A primeira, no capítulo 27, e versículo 9, que está escrito que os pecados dos povos serão perdoados e a sua culpa será tirada. Aqui nós podemos observar que não há punição para esses pecados que os povos ou o povo de Israel cometeu. Isso porque o pecado foi perdoado pela obra de Cristo, palavra profética. A culpa não existe mais. A dívida foi quitada. Isaías 33, 24 está escrito que nenhum dos moradores de Jerusalém ficará doente, pois todos os seus pecados serão perdoados. Aqui nós podemos observar que a consequência do perdão é a seguinte: Deus ele impede que as doenças cheguem ao povo da cidade de Jerusalém. Também em Isaías 53:11 está escrito que depois de tanto sofrimento ele será feliz. Por causa de sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim, os pecados deles serão perdoados. Por isso, nós não recebemos a punição por nossos pecados cometidos antes de recebermos a Cristo. E para as pessoas que podem sofrer alguma punição após se tornarem filhos de Deus, cristãos, saibam que isso pode ser a consequência da desobediência que acarreta em correção ou castigo de Deus para aqueles a qual Ele ama. Logo, a resposta da questão inicial é: nós não somos mais punidos pelos nossos pecados do passado. Isso porque, quando nós recebemos a Jesus, Ele já recebeu a punição em nosso lugar. Contudo, saiba que não ser punido por Deus por transgredir um dos 10 mandamentos após receber Jesus, Ele diz que não matarás, não roubarás. Se você fez isso antes de ser cristão, Jesus ele paga por esse pecado. Contudo, se você transgredir uns desses mandamentos humanos, as leis humanas, saiba que você será punido e você deverá, como cristão, comparecer mediante a justiça para ser julgado e punido por aquilo que você cometeu. O perdão de Deus, ele vai salvar a sua vida de uma condenação, impedir que você seja punido diante dele. Mas se você errou diante dos homens, não importa se errou antes ou após ser cristão, você precisará pagar pelo seu erro. Alguém precisou pagar pelos pecados, pela lei da semeadura. Esses crimes, eles não ficaram impunes. E quem pagou por esses crimes, por esses pecados, foi uma pessoa especial. Foi Jesus.
Ele pagou por cada um dos meus e dos seus pecados. Nada ficou impune. O Messias, ele paga por nós quando o aceitamos, ou então nós pagamos quando erramos, após termos recebido o Messias como o Senhor e Salvador. Não se engana, irmão, porque se Deus diz não faz, se Jesus ele te ensina que isso é errado e você comete esse erro, a consequência chegará em forma de punição. Saiba que nenhuma transgressão ficará impune se não for perdoada. Esse foi o nosso vídeo aqui no canal hoje. Espero que tenha ficado claro, que o Espírito do Senhor fale em nossos corações, e que nós possamos ter aprendido um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. Se gostaram, deixe seu like, comentem e até o próximo encontro aqui no canal Hipóteses. Tchau!